Olá, este é a Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Otskalo e tudo o que é mais importante nesta manhã está à sua disposição. A situação no território da Rússia é crítica. A retaguarda profunda do inimigo está se transformando em um verdadeiro campo de batalha. Drones marítimos ucranianos penetraram rapidamente no porto de Tuapse, na região de Krasnodar, e atingiram o coração do inimigo. Queime. Exploda. Neste momento, há pânico entre os russos, caos nas autoridades locais e a frota russa está lentamente afundando nas profundezas do mar. Os moradores locais relatam resultados bem-sucedidos. Provavelmente, houve um acerto em um dos navios. 1, 2, 3, 4, 5. Ao mesmo tempo, a região de Rostov está em alvoroço. Acertos precisos na subestação ferroviária e no posto de comando. A Reuters, citando a ferrovia russa, informa que a empresa estendeu as restrições ao transporte de cargas em direção a Tuapse até 13 de novembro. Os nossos acertaram o jackpot. Pela primeira vez, Likovskaya foi atacada em 19 de julho e novamente em 2 de agosto. O ataque à estação resultou no atraso de 50 trens civis. Estamos finalizando. A julgar pelo relatório do Ministério da Defesa, a Rússia ficou bem abalada. Um verdadeiro enxame de drones impediu os russos de dormir e acelerou o colapso de todos os planos do inimigo. Com os meios de defesa antiaérea, foram destruídos e interceptados 71 drones ucranianos. No entanto, os russos já estão acostumados com esse tipo de agitação. Na véspera, as forças ucranianas atacaram logo 3 alvos gordos do inimigo. O primeiro da lista é Voronezh-Katetes. Pelos fios, dá pra ver, foi uma merda, resumindo. Depois teve um clarão enorme lá. E aí, quando foi ali, onde está agora, enfim. E o balcão do Trecipiá mora no 14º andar. 3 mísseis atingiram a usina termoelétrica. Uma atingiu o lado externo da caldeira número 1, a segunda atravessou o telhado e destruiu a base do prédio, a terceira, provavelmente, atingiu o prédio de geração de calor com as turbinas. Isso precisa ser confirmado após a análise dos dados operacionais e das imagens de satélite. E aqui estão as primeiras imagens depois da destruição total. Vazaram na internet como está agora em Uronizatec. Ruínas que até recentemente forneciam calor e eletricidade para cerca de 1.000 empresas, incluindo instalações militares. O telhado foi arrancado. A cidade russa de Taganrog também está na lista de lugares onde os ucranianos destroem tudo pelo caminho. Os moradores locais estão reclamando. Alguma coisa explodiu aqui. Foram 2 explosões. Fumaça, olha, foi tenso demais. Lá no território da Tagais. Acabou tudo. Uma subestação importante está pegando fogo completamente. Já está rolando pânico nos grupos online. Não tem luz nem água e, pelo visto, vai ser por um bom tempo. A PSP-25 é uma subestação rebaixadora central que conecta as linhas de alta tensão de 110 kV com as redes de distribuição urbanas. Parece que os russos vão ter que se acostumar a viver sem luz e sem aquecimento. Agora, além de Taganrog e Voronezh, também foi atingida Belgorod. É por aqui que você tem que derrubar. Eu gravei os brincos para minha mãe. Os ucranianos aconselham os russos a estocarem geradores, porque as forças armadas da Ucrânia estão cortando a luz até mesmo em Moscou.
O coração da Rússia foi atingido. Nossos drones traçaram um curso preciso. Nunca antes houve uma destruição tão grande no território do inimigo. O pânico no Kremlin já não dá mais para esconder. Isso é uma verdadeira catástrofe. A resposta da Ucrânia chegou a um novo patamar. O fracasso da defesa aérea russa é evidente, e isso é só o começo. O que vem pela frente vai ser ainda mais sério. Não perca, você precisa ver isso. Os drones ucranianos estão atacando cada vez mais o sistema de energia russo. Na noite do dia 5 de novembro, drones ucranianos atacaram a infraestrutura energética nas regiões de Vladimir e Oriol. Em Vladimir, o ataque atingiu uma subestação de 750 kW nos arredores da cidade. Moradores locais afirmam que a cidade foi atacada por mísseis, e não por drones. Em Oriol, explosões ocorreram na região da usina termoelétrica local, a maior fonte de eletricidade e aquecimento da região. O ataque provavelmente foi com mísseis, já que no vídeo não há sons de defesa antiaérea nem zumbido de drones. Aqui está. Isso explodiu. Esta já é a segunda ofensiva contra a usina termoelétrica de Oriol na última semana. No dia 31 de outubro, ela foi atingida por mísseis de cruzeiro Neptune. Naquela ocasião, a cidade ficou sem luz. Também no último dia de outubro, a usina termoelétrica de Vladimir pegou fogo. Além disso, essa subestação fornece eletricidade para a região central, incluindo Moscou, Vladimir, Nizhny Novgorod e parte da região de Ivanovo. No geral, ela também participa da transmissão de energia da usina nuclear de Kalinin para a usina hidrelétrica de Kostroma e outras grandes fontes de energia. O funcionamento estável da subestação de Vladimir é de importância crítica para o equilíbrio confiável do sistema energético da Rússia. Ela tem um significado especial, porque é por ela que passa o fornecimento de eletricidade da usina nuclear de Kalinin. Isso faz da subestação uma das instalações-chave para o polo energético de Moscou. As forças armadas da Ucrânia querem provocar um apagão em Belokâmia, atacando subestações nos arredores de Moscou. Nas últimas semanas, foram registrados ataques a importantes nós de energia. Azamatskaya 500 kW em 14 de outubro, Balachovskaya 500 kW de 16 a 25 de outubro, Vladimirskaya 750 kW de 17 a 31 de outubro, 5 de novembro, Vishkema 500 kW em 18 de outubro, Novobrianskaya 750 kW em 29 de outubro, Lipetskaya 500 kW em 2 de novembro, Frolovskaya 500 kW em 3 de novembro. Segundo dados de analistas do setor, o objetivo dos ataques é privar Moscou da possibilidade de obter energia elétrica de manobra das hidrelétricas do Volga. Antes desses ataques às subestações, o chefe das forças de sistemas não tripulados, Robert Brody, alertou que chegou a hora dos moscovitas se prepararem para apagões. Um apagão não é assustador. As aves SBS, juntamente com outros componentes dos profundos danos ao Sol, prometem uma adaptação rápida, embora um tanto forçada. Mas você vai conseguir. Fósforos, lanternas, velas. Aliás, aproveite para usar suas guirlandas favoritas a pilha, mesmo fora de época. Não vamos informar vocês sobre cada linha de 750 kW, 500 kW e assim por diante que for danificada pelos pássaros. Oriente-se pelo princípio luz-calor. Badabum, escuro e frio. E, aliás, sua busca por informações nos grupos está funcionando perfeitamente, enquanto ainda temos internet. Os ataques foram anunciados e os ataques aconteceram. O inimigo, mesmo sabendo exatamente qual infraestrutura seria atingida, não conseguiu organizar o trabalho de forma eficaz. Como os avisos vieram antes, que eles deveriam esperar apagões, só depois é que os drones foram lançados. Se ataques semelhantes continuarem, a curto prazo Moscou ficará sem eletricidade. Além disso, ataques aos depósitos de gás e estações de distribuição de gás. Então, a capital da Rússia ficará não só sem luz, mas também sem aquecimento. Neste exato momento, as explosões continuam nas refinarias russas. É a hora certa de comprar binóculos. Obviamente, para enxergar melhor. Como a grandeza da Rússia está caindo, conexão ao vivo de Saratose. Acertou 4 vezes seguidas. Vem logo pra cá. Pegue os binóculos. Já está derretendo propagandistas. Nem mesmo Soloviev consegue suportar isso e está indignado com o fato de todo o país não estar reagindo de forma alguma à destruição de suas armas nucleares.
Só os destroços. Como dizem agora, dos drones abatidos causam tanto estrago que você nem entende. Alguém vai responder por isso? Será que alguém no nosso país está se responsabilizando? No entanto, está surgindo mais um problema na Rússia. A elite de Putin está voltando da chamada Operação Militar Especial e tentando impor suas próprias regras do jogo. Mas essa situação claramente não agrada ao ditador, que deu uma ordem urgente para lidar com os contratados. Vídeos diretos do coração da Rússia mostram como Putin começa a fazer uma limpeza ao seu redor. Enquanto isso, os porta-vozes do Kremlin perderam o controle, seus canais estão sendo bloqueados e o tema do exército russo virou tabu. Moscou está nervosa e não é à toa. Os russos não ficam mais em silêncio. Eles vão às ruas protestar, e a insatisfação cresce a cada dia. Será que o próximo passo é um golpe? Vamos descobrir em breve. Não perca! O que pode ser mais assustador para os russos do que mandar seu próprio filho ou marido para a linha de frente na Ucrânia? Isso mesmo, se ele voltar de lá. Em São Petersburgo, um homem que voltou da guerra está aterrorizando o prédio. Ele ameaça os vizinhos e pega uma granada de simulação na varanda. Pouca gente quer morar na mesma rua, ou pior ainda, no mesmo prédio com esses chamados heróis da Operação Militar Especial. Normalmente, esses recém-dispensados já eram marginais antes da guerra, e depois de voltarem da linha de frente, perderam totalmente o controle. Roubos, assassinatos de seus companheiros de bebida, estupros e assaltos tornaram-se, para os russos da SVO, a vida cotidiana de paz. Essa é a impressão geral que temos. Não há defesa contra um pé de cabra, a não ser outro pé de cabra. Esse outro pé de cabra para os criminosos, lisiados e psicopatas russos que voltaram da guerra será outro pé de cabra. Como dizer isso de forma mais suave? É difícil de acreditar, mas os propagandistas russos cada vez mais falam abertamente sobre assassinatos ou zerar seus próprios soldados. Na vida civil, não há lugar para os participantes da SVO, garantem os blogueiros. O Estado nem sequer pensa em reintegrar e adaptar todos eles à vida pacífica. Nem cogita isso, por favor, de jeito nenhum. Alguns deles têm um futuro criminoso muito sério. Essas pessoas precisam ser colocadas em algum lugar. Além disso, quem volta da guerra está longe de ser o melhor dos melhores. A nova elite militar de Putin, como o próprio do Bunker a chama, é composta inteiramente por ex-presidiários libertados após anistia. Eu gostaria muito de olhar nos olhos da pessoa que tomou essa decisão de usar prisioneiros em situações de combate, porque é uma mina de ação retardada. Vai explodir dentro da própria Rússia. Talvez eles sejam apenas idiotas. Isso também é possível. Uma parte significativa do nosso contingente atualmente já é composta por pessoas que, estando em locais de privação de liberdade ou sob investigação, assinam um contrato com o Ministério da Defesa e assim ou escapam da punição do tribunal. Ou eles saem dos campos, das prisões, e têm a oportunidade, como dizem por aqui, de redimir a culpa com sangue. Mas, na verdade, eles ganham a chance de ficar em liberdade, talvez, se as circunstâncias forem favoráveis, depois sair livres, totalmente anistiados, talvez até com prêmios e outras coisas. A solução que encontraram no Kremlin é genial e cruel ao mesmo tempo. Circulam boatos de que Putin simplesmente ordenou que ninguém volte vivo da linha de frente. Putin quer mandar os presos leais ao governo para a África. O resto, seguindo a velha e boa tradição do grupo Wagner, será simplesmente descartado. A primeira opção é mandá-los para algum lugar na África. A segunda opção é que, no geral, eles vão, como posso dizer de forma mais suave, a história da marreta. Vale ressaltar que essa proposta, que cada vez mais se ouve da boca dos propagandistas do Kremlin, aparentemente recebeu uma aprovação silenciosa por parte da população russa. Porque isso é nazismo russo. Eles sentem prazer com a morte. É a única coisa que realmente os excita.
Uma campanha em grande escala contra os contratados russos que retornaram da SVO está sendo promovida também nos canais federais russos. Lá, continuam 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando convencer as pessoas a assinarem contrato com o Ministério da Defesa. Mas, sobre a mortalidade na linha de frente, o Kremlin ordenou silêncio. Assim, os propagandistas russos cortaram do ar parte da conversa de Putin com uma menina de 11 anos, que pediu ao presidente para trazer seu tio de volta da guerra. Meu tio está agora no fronte. Ele foi ferido no braço, ficou no hospital, não está recebendo tratamento algum e agora estão mandando ele de volta para uma missão. Eu gostaria que ele fosse transferido para um bom hospital na Rússia. A propaganda russa recebeu a ordem de fãs. O porta-voz do Kremlin recebeu a tarefa de atacar seus próprios militares. E façam de tudo para não serem agredidos. Parece que Putin se cansou de brincar de guerra com soldados velhos. Então o homem do bunker ordenou se livrar deles. A fraqueza é inadmissível, porque cria a tentação, a ilusão de que algum problema pode ser resolvido conosco. Infinitos vídeos de apelos das mães russas arrasadas pela dor, desesperadamente tentando encontrar seus filhos desaparecidos na frente, súplicas de ajuda de soldados feridos e abandonados sem remédios ou assistência médica, e reclamações dos mobilizados sobre a falta de condições. As condições insuportáveis de serviço no exército russo, ao que parece, finalmente cansaram Vladimir Vladimirovich. Mas, em vez de resolver o problema, o homem do bunker prefere simplesmente ignorá-lo. E deu ordem aos propagandistas russos para pararem qualquer conversa sobre os problemas no exército russo. Simplesmente não precisa. Não precisa e é simplesmente absurdo. Para Putin, os soldados só servem no campo de batalha. Fora dele, todas essas pessoas se tornam uma ameaça para o Kremlin. Sem princípios. E aqueles que sabem lidar bem com armas podem trazer grandes problemas para o regime. O que dá vontade de dizer? Os caras que trabalham nos pântanos registram tudo direitinho e não escondem nada. Vai ficar a instalação. Só em último caso voltar para casa. Só em último. Isso, sim. Ou seja, a ordem é enfiar isso em todos os buracos possíveis e imagináveis. Aqueles que se recusarem a enfiar serão eliminados. Melhor se o tomar. A Ucrânia criou uma arma que muda as regras do jogo. A indústria de defesa ucraniana está em um avanço impressionante. Engenheiros estão combinando antigas tecnologias soviéticas com desenvolvimentos de ultramodernos para se libertar da dependência dos aliados. O novo míssil de cruzeiro ucraniano Flamingo não é apenas um análogo, mas um verdadeiro monstro que supera o americano Tomahawk. E, o mais importante, não é necessária a permissão dos aliados para atacar a Rússia. A informação foi divulgada pelo jornal The Independent. A publicação britânica revelou as características das armas ucranianas de longo alcance. Alcance de voo de até 3.000 km. Velocidade máxima de 900 km por hora. A ogiva pode transportar mais de 1 tonelada de explosivos. Segundo os jornalistas, o preço do míssil ucraniano é aproximadamente o mesmo dos Tomahawks americanos, mas o resultado é 2 vezes mais impressionante. O Independent destaca que, no coração do míssil ucraniano, estão motores turbofan da era soviética, literalmente desenterrados de lixões. Mas graças aos engenheiros ucranianos, essas velharias se transformaram em armas de alta precisão. A produção está a todo vapor e o resultado impressionou até mesmo os aliados. A balística ucraniana está atingindo seu máximo. A produção em série do Flamingo foi lançada e agora há 4 vezes mais fogo e fúria. O Kremlin está em choque. Nossas fábricas estão trabalhando a todo vapor, criando o arsenal da futura vitória. Esta é uma mega arma que pode colocar um ponto final na guerra. Os detalhes em instantes. Um novo nível e escala da Ucrânia está aumentando a produção de mísseis de cruzeiro.
Os desenvolvedores do míssil ucraniano Flamingo disseram que a empresa produz 50 mísseis por mês e planeja produzir 7 mísseis por dia até o fim do ano. A empresa afirma que ampliar a produção é favorecido por sua tecnologia de fabricação de asas, reduzindo o ciclo de produção. O míssil ucraniano pode voar até 3.000 quilômetros e levar 1 tonelada de explosivos. Em agosto, o Flamingo atingiu alvos russos na Crimeia ocupada. De manhã, 3 mísseis foram lançados da costa ucraniana. A base dos guardas de fronteira russos controlada pelo Serviço Federal de Segurança foi atingida. Além disso, os fabricantes do Flamingo anunciaram o desenvolvimento de seus próprios mísseis balísticos FP-7 e FP-9, bem como sistemas de defesa antiaérea. Graças às empresas privadas, a Ucrânia pode criar inovações no setor de defesa e implementá-las de forma eficaz no campo de batalha. Foi justamente durante os anos da invasão em grande escala que a indústria de defesa ucraniana fez um avanço revolucionário: a produção de mísseis balísticos ucranianos. Em primeiro lugar, trata-se, claro, da versão modernizada do Neptune. A versão antinavio do Neptune foi modernizada para atacar alvos terrestres. E no momento, devido à melhoria das características técnico-táticas, segundo os desenvolvedores, o alcance do Neptune até 1.000 quilômetros. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia já possuem o complexo operacional tático Absan, que eu já mencionei, com alcance de até 500 quilômetros. Além disso, durante os anos de guerra, as Forças Armadas da Ucrânia demonstraram uma capacidade única de modernizar ainda os modelos soviéticos de armamentos. Estamos falando do sistema de mísseis antiaéreos conhecido como S-200. Break time igual ao 0.5S. Além disso, um dos desenvolvimentos mais importantes e notáveis foram os mísseis drones, como os modelos Opalenitsia, Peklo, Rutal e também o Bars. As Forças Armadas da Ucrânia atacam alvos militares russos. Refinarias de petróleo são atacadas por drones. Os ataques de drones desativaram até 17% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. Além disso, a Ucrânia está trabalhando ativamente na produção de drones interceptadores. O ministro da Defesa declarou que Kiev em breve alcançará a capacidade de usar pelo menos 1.000 desses VANTS por dia para se defender dos ataques russos. A Ucrânia ocupa posições de liderança no momento na produção de drones interceptadores. Isso é um know-how ucraniano. Para entender a situação, durante a última provocação da Federação Russa com a violação do espaço aéreo da Polônia, para neutralizar drones sebos geram com custo de $10.000, os sistemas de defesa antiaérea dos países da OTAN usaram mísseis que custam $1.500.000. Enquanto isso, do lado ucraniano, neste momento está sendo ampliada a chamada tática dos drones de parede, ou seja, o uso de drones interceptadores. Também está sendo desenvolvido na Ucrânia um novo sistema de defesa antiaérea do tipo Arar, capaz de proteger grandes áreas. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armamentos de alta precisão, capazes de destruir importantes alvos militares inimigos a longas distâncias. A Ucrânia realmente fez um avanço na produção de mísseis. Os mísseis Flamingo e Neptune de longo alcance mais potentes já estão totalmente operacionais contra alvos militares e energéticos atrás das linhas inimigas. Veja agora mesmo os detalhes eletrizantes. As consequências da guerra desencadeada pela Rússia começam a voltar ao seu território, na forma de drones ucranianos e mísseis de longo alcance.
O Estado-Maior sugere que, após Belgorod, os moscovitas poderão aprender em primeira mão o que é um apagão. À esquerda de Buden, escuridão. Left Budione, Egeni. Butanova e Tinina, encruzilhadas. Metáfora, todas obras. Enquanto isso, mais duas regiões russas, as regiões de Tyumen e Sverdlovsk, introduziram restrições na venda de gasolina, não mais que 30 litros por pessoa. Antes disso, essa novidade no mercado já havia afetado o território de Chabarovsk, a região de Chelyabinsk e a Crimeia ocupada. Todas essas filas e postos vazios são por causa dos ataques diários às refinarias de petróleo. O comandante-chefe Sisky declarou que, em setembro, no âmbito do programa Deep Strike, foram relatados 70 acertos no território da Federação Russa. Estamos destruindo, no país agressor, a produção de combustíveis e lubrificantes, substâncias explosivas e outros componentes do complexo militar industrial russo. Em particular, o refino de petróleo na Rússia foi reduzido em 21%. A intensificação e ampliação dos chamados ataques de longo alcance da Ucrânia contra o território russo tornou-se um dos principais temas da reunião do presidente com o bloco de segurança. As armas de longo alcance ucranianas estão se tornando visivelmente mais avançadas. Estamos constantemente trabalhando para isso e já oferecemos muitas oportunidades diferentes justamente para a produção, os financiamentos necessários, todo o apoio necessário. É preciso também ampliar significativamente o uso. Temos planos claros a esse respeito. Tudo deve ser implementado nos próximos meses. A precisão ucraniana já é visível, mas precisa ser ainda maior. É absolutamente justo que a Ucrânia realize ataques, em resposta a ataques pontuais. E ao contrário da Rússia, nós sabemos o que queremos alcançar. Sem dúvida, a paz. Atualmente, os vetores dos ataques em território russo são os mísseis Flamingo e Neptun. A empresa Firepoin anunciou o início da produção dos primeiros no final do verão. Naquela época, apareceu na internet um vídeo do lançamento do Flamingo. No outono, analistas sugeriram, na verdade, que eles poderiam ter voado sobre o território da Crimeia ocupada. A publicação Welt afirmou que foram justamente os Flamingo que destruíram a base do FSB na península. 10 mísseis deixaram crateras de 15 metros de diâmetro cada. Naquela mesma época, jornalistas alemães afirmaram que 50 mísseis saem da linha de produção todo mês e que o plano é chegar a 200 por mês. E agora os russos mostraram supostamente destroços de um míssil Flamingo abatido. Segundo eles, ela foi atingida em território russo por um sistema Buk, a uma altitude de 100 metros e a uma velocidade de 600 km por hora. Pelo número de série, os ocupantes supõem que este é o 106º projétil fabricado. Em setembro. Não há confirmação confiável de que o Flamingo destruiu a base do FSB. Analistas militares acreditam que por trás desses ataques, e não só deles, poderia estar o próprio Netuno. Hoje, no complexo militar industrial ucraniano, já foram testadas e colocadas em produção 3 modificações dele. A 4ª está sendo preparada. Agora está passando por testes é o Netuno Longo. Esse alcança mais de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Agora ele está passando por testes e já teve, digamos assim, impressões positivas. Ele continua passando por testes e ao mesmo tempo está sendo preparada a produção em série dele. Eu acredito que essa série de Netunos, em primeiro lugar, torna o país bastante capaz. Revela o nosso potencial de combate,
Porque nem todos os países do mundo possuem mísseis de cruzeiro, e ainda mais mísseis de cruzeiro que, no futuro, serão tanto de base marítima quanto terrestre e, digamos assim, de diferentes alcances. Por razões óbvias, os armeiros ucranianos não falam muito sobre os ataques ao agressor. Mas o presidente Zelensky admitiu à imprensa que as forças de defesa até os combinam. E isso, reconhecem os analistas, é uma prática bem-sucedida que os ucranianos podem adotar do seu inimigo. Este míssil, muito provavelmente, pode ser produzido em maior escala, mas, por outro lado, pode ser mais barato do que um míssil de alta tecnologia como o míssil Neptune. E aqui existe uma série de combinações. Novamente, o míssil Neptune pode ser menos visível e usado de forma mais precisa para, digamos, abrir caminho. Ou, por exemplo, ao contrário, pode ser usada uma série de mísseis Flamingo, que serão muito visíveis, usados, sabe, e baratos, como mísseis que atraem para si as forças de defesa antiaérea do inimigo, enquanto o míssil Neptune passa nesse momento, e o míssil menos visível entra de forma mais precisa e realiza um ataque direcionado. O complexo militar industrial ucraniano já não é mais o mesmo que era no início da agressão russa em grande escala. A liderança político-militar do país finalmente entendeu que apenas os fabricantes locais podem garantir fornecimentos estáveis de armamentos para a linha de frente, claro, desde que haja o devido financiamento. Mas a cada dia, à medida que o céu da União Europeia é cada vez mais aterrorizado por drones desconhecidos, os europeus e os países escandinavos demonstram um interesse crescente não só pela experiência, mas também pela cooperação com a Ucrânia na produção de armas que atendam às realidades da guerra moderna. Os defensores ucranianos também estão atingindo o inimigo na linha de frente. As tropas russas e ucranianas continuam travando combates intensos na direção de Pokrovsk. No entanto, o ritmo do avanço das tropas russas em Pokrovsk e ao redor da cidade diminuiu temporariamente. Isso é mencionado no relatório dos analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. O comandante-em-chefe Sisky também fala sobre isso. Além disso, o Instituto para o Estudo da Guerra não encontrou nenhuma evidência de que as tropas russas tenham feito avanços adicionais na direção de Pokrovsk. A intensidade dos ataques do inimigo realmente diminuiu. Isso não significa que eles queiram tomar Pokrovsk menos do que antes. Agora, os russos reuniram 50 mil soldados lá. Mas eles sabem que, desde outubro, nossas forças eliminaram um número semelhante de 30 mil russos. Além disso, foi enviado para Pokrovsk o 425º Regimento de Assalto, que atua de forma muito eficaz. Vale destacar que o comandante-chefe das Forças Armadas, Oleksandr Sisky, contou se o comando ucraniano tem um plano para salvar os defensores ucranianos na direção de Pokrovsk. Claro, existe o plano B e o plano C para todos os cenários possíveis. Pokrovsk e Kupiansk realmente continuam sendo os pontos mais quentes no mapa da guerra russo-ucraniana. Sobre o que está acontecendo nesses trechos da linha de frente, você confere agora na matéria a seguir. A luta pelo controle das cidades de Kupiansk e Pokrovsk, dois nós estratégicos na frente leste da Ucrânia, não para nem por um dia. Os ocupantes estão constantemente enviando novas forças, tentando romper a defesa. Mas as tropas ucranianas resistem firmemente à pressão e infligem ao inimigo. As a result of these unfortunate events, the organization ended up suffering extremely heavy losses, which had a significant impact on its operations and overall stability. Há relatos de destruição, inclusive de sistemas militares pesados como o Tokyo Alpha Sondcepio. Essa é uma arma termobárica, cujo uso é proibido por convenções em áreas urbanas. Ela atinge indiscriminadamente, inclusive a população civil. Pokrovsk hoje é o epicentro dos combates mais intensos. Na direção de Pokrovsk, os ocupantes mantinham até 170 mil soldados. Isso representa um quarto de todas as unidades do exército do país ocupante que atualmente estão em território ucraniano. Além disso, os ocupantes têm vantagem no uso da aviação de linha de frente do exército. Isso inclui ataques às posições das forças de defesa da Ucrânia usando bombas aéreas guiadas Scab. As unidades russas estão aumentando a pressão ao redor da cidade e tentando fechar o cerco.
A propaganda do Kremlin já está relatando sobre o cerco, mas essas declarações são apenas mais uma jogada de desinformação. O Estado-Maior da Ucrânia nega as afirmações de Moscou sobre o cerco completo. Ao mesmo tempo, reconhecem que a situação lá é extremamente tensa. Nos últimos dias, as forças de defesa da Ucrânia conseguiram, em grande medida, estabilizar a situação diretamente em Pokrovsk. Por ordem do comandante das Forças Armadas da Ucrânia, unidades especiais das Forças de Operações Especiais, a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e outros componentes das Forças de Defesa da Ucrânia foram transferidos para Pokrovsk, onde realizam operações de desenvolvimento com o objetivo de eliminar pequenos grupos de assalto do inimigo. Além disso, os combatentes do 425º Regimento de Assalto Independente Pskalan limparam o prédio da prefeitura em Pokrovsk e hastearam a bandeira da Ucrânia. Um símbolo não só de significado militar, mas também político. Unidades especiais das Forças de Defesa da Ucrânia, em particular das Forças de Operações Especiais da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, neste momento, foram mobilizados no momento do desbloqueio da logística dos defensores ucranianos, ou seja, das rotas de entrega de munição, evacuação de feridos e realização de rotações do efetivo. Essa é a principal tarefa que está diante dessas unidades especiais. Na direção de Pokrovsk, também são visíveis sucessos táticos em setores adjacentes. No saliente de Dobropil, os defensores ucranianos tomaram o controle do povoado de Charkov. Isso, em meio ao plano complicado do inimigo para uma grande ofensiva, aumenta as chances de estabilização local. Esse é o chamado Cerco de Dobropol. É justamente Charkov que, de fato, corta o acesso. As unidades russas ficaram isoladas das bases de apoio logístico na retaguarda. Além disso, na última semana, as forças de defesa da Ucrânia libertaram uma série de povoados nessa direção. São eles Mkucherevo e Archashoy-Sukesh, o que permitiu melhorar significativamente a posição tática. No outro flanco, Kupiansk, que fica na região de Kharkiv. Aqui, as batalhas continuam por cada rua e cada prédio. As bandeiras nos prédios mudam várias vezes por dia. Na direção de Kupiansk, a situação foi estabilizada. Inclusive, até fontes russas destacam a ausência de avanços tanto em Kupiansk quanto, consequentemente, na direção de Kupiansk-Lov. As forças ucranianas estão realizando uma série de contra-ataques. Em particular, no norte da cidade, os defensores conseguiram empurrar os ocupantes para trás. Mas ainda é cedo para falar em sucesso definitivo. A situação continua dinâmica e instável. Ela muda literalmente a cada hora. As forças de defesa, digamos assim, cumprem suas missões todos os dias sem parar, constantemente eliminando tanto pequenos grupos quanto interrompendo colunas de equipamentos. Por isso, nos próximos tempos, a dinâmica, tanto no Deep State quanto em outros mapas, acredito que vai mudar constantemente, já que, de qualquer forma, não pretendemos abandonar a cidade nem entregá-la ao inimigo. Pokrovsk e Kupiansk são dois pontos onde se decide o rumo futuro da guerra. A Rússia está enviando milhares de soldados e toneladas de metal para lá. Mas ela não consegue quebrar a resistência ucraniana. Cada metro desta terra é uma luta pela vida, pelo futuro. Enquanto o inimigo tenta vencer pela quantidade, os soldados ucranianos destroem essa quantidade. A nova aparência de Putin e novas hipóteses. Rumores incríveis estão se espalhando online. Há algo de errado com o ditador. O taxista percebeu o comportamento estranho de Putin. O vídeo foi originalmente publicado pelo movimento russo Pátria Saudável. O texto aborda uma iniciativa para proteger os dispositivos de vaporização na Federação Russa. É muito assustador fazer essas declarações e considerar a possibilidade de proibir completamente o uso de cigarros eletrônicos no território de Spoleto. É claro que queremos que todos nós vivamos com saúde e bem-estar físico. Dmitry Olovich,
Estamos prontos. Nós mesmos vamos aos pontos. Registramos as infrações. Até agora já são mais de 5.000 violações e precisamos do seu apoio. O importante não é só a decisão, mas também a implementação. Sim, obrigado por nos ouvirem e apoiarem. Obrigado a vocês. Mais tarde, o canal do Telegram Nectalice publicou um vídeo com o chefe do Kremlin e mostrou separadamente a mão dele. É a ninhada de Pini, século passado. Agora o que está na moda são os braços bazuca. Na internet, as pessoas se perguntam o que aconteceu com as mãos do ditador russo. Elas têm uma aparência extremamente doentia. Engraçado que no vídeo desejaram saúde ao Putin. Ou será que ele é um humanoide alienígena? Esses não são nem de longe os primeiros casos em que a mídia chama atenção para o estado de saúde de Putin. Por exemplo, o jornal britânico The Sun também percebeu algo estranho. Lá, inclusive, escreveram que o ditador russo apresenta sinais de doença de Parkinson. Ele parece doente e exausto. Também apontaram para as posturas não naturais do chefe do Kremlin. O estado de saúde de Putin já foi tema de discussão na mídia várias vezes. Chegou até a circular informação de que o ditador hoje estaria com câncer. Em abril de 2022, o veículo russo Projeto publicou uma investigação sobre a saúde de Putin. Eles descobriram que há um oncologista na equipe médica do presidente da Rússia. Além disso, segundo eles, a composição dos médicos é bastante característica. Os otorrinolaringologistas Alexei Shesheglo e Igor Yazakov, assim como o cirurgião Yevgeny Selivano, são os companheiros mais frequentes de Putin. Por exemplo, Shesheglo voou para Sochi para encontrar Putin 59 vezes ao longo de 4 anos e passou 282 dias com ele. Selivano 35 vezes e 166 dias. Uma equipe de médicos acompanha Putin quando ele está em sua residência em Sochi e durante os períodos em que ele não aparece em público por muito tempo. O projeto informa que Selivano era especializado no diagnóstico e tratamento de câncer de tireoide em pessoas idosas. Além disso, o chefe da direção principal de inteligência, Kirill Budanov, também falou sobre a grave doença de Putin. Assim, em dezembro de 2022, a mídia britânica informou que Putin foi diagnosticado com várias doenças graves: câncer, transtorno esquizoafetivo e doença de Parkinson. Budanov também confirmou essa informação. Ainda, em 2021, houve uma declaração, acho que minha, de que Putin estava muito doente com câncer. E agora todo mundo começa a dizer que tem algo errado com ele. O tempo dirá quem estava certo. Urgente. Putin está se preparando para governar até 2050. Os britânicos revelaram um plano assustador do Kremlin. Você vai se surpreender quando ouvir. O ditador de 73 anos sonha em ficar no trono por muitos anos. E é um choque. O sucessor já existe. Todos os detalhes da investigação sensacional. Veja a seguir. O ditador russo Putin já governa há mais tempo do que muitos de seus antecessores. E uma nova publicação só joga mais lenha na fogueira das piadas, segundo um tabloide britânico. Dizem que ele quer permanecer no poder até os 97 anos. Você realmente acha que as pessoas serão capazes de viver 150 anos ou mais? Acho que quando estávamos indo para o desfile, o presidente estava falando sobre isso. Bem, sim, esse assunto na época o Sr. Berlusconi não desenvolveu ativamente. O poder de Putin está tão concentrado que a questão de quando ele vai sair hoje soa mais como retórica do que como expectativa. A Constituição foi reescrita. Ele pode permanecer presidente até 2036. Os meios modernos, tratamentos de saúde, medicamentos, procedimentos cirúrgicos ligados à substituição de órgãos permitem que a pessoa espere que a vida ativa continue de uma forma diferente do que é hoje. Mas os planos, ao que parece, são mais amplos. O círculo de Putin supostamente está envolvido em projetos sobre prolongamento da vida, nos quais participa também sua filha mais velha, Maria Vorontsova, médica endocrinologista envolvida em iniciativas científicas. Sabemos que a filha mais velha de Putin, a endocrinologista Maria Vorontsova, trabalha nessa mesma área. Nessa área, para a alegria dos próprios velhos, estão misturadas tecnologias do futuro distante, edição de genoma para que a divisão celular não se degrade com o tempo, impressão 3D de órgãos inteiros e várias palhaçadas do além, como encontros com xamãs. Talvez não seja por acaso que, recentemente, vimos um vídeo em que Putin e Xi Jinping discutem que a vida humana será muito mais longa. Como se fosse uma preparação para uma nova era, em que tanto o Estado quanto seu líder permanecerão no poder por muito mais tempo. Antes, poucos chegavam aos 70 anos. Hoje, com 70, você ainda é jovem. Putin diz que com biotecnologia será possível trocar órgãos sem limites. As pessoas poderão até alcançar a imortalidade. E então Xi Jinping responde novamente. Alguns preveem que, nessa idade, as pessoas poderão viver até 150 anos.
Obviamente, nada de aposentadoria à vista. Ele se agarra ao poder, comandando não só o presente, mas também as próximas décadas. E tudo ao redor indica que, por enquanto, ele não pretende sair de cena da política. Nós, Há muito sabemos que o presidente do Instituto Kurchatov, Mikhail Kovalchuk, não só delira com o genoma da russidade, não só fala sobre um exército genético direcionado apenas aos eslavos, e também está iniciando pesquisas em massa na área do envelhecimento e sua manutenção. Um líder que estabeleceu um recorde de tempo no comando, uma escola de gestão sem sucessor e projetos científico-tecnológicos nos quais a família está integrada. Tudo isso compõe uma imagem preocupante. A imagem de uma pessoa que não está apenas contando com mais um mandato, mas com uma vida longa na cadeira do poder. Não é de se estranhar que, quando dois ditadores idosos se encontram, eles discutam sobre como enganar a morte. Assim como não há dúvidas de que essa questão ocupa cada vez mais os pensamentos de ambos a cada dia. Vamos parar o momento perfeito e fazer com que o futuro não chegue. Nesse futuro, eles não existem, o que é absolutamente inaceitável. Se acreditarmos nas fontes, o preço disso foi e continua sendo muito alto. Não só para Putin, mas para todo o sistema, no qual ele acabou se tornando o centro. Mas não é só a saúde que está falhando com Putin. Uma limpeza nos arquivos do KRF está se formando. Putin está sendo traído por todos, um após o outro. O general Gerasimov está por um fio. Putin está se preparando para destituir o comando militar devido aos fracassos na linha de frente. Os partisans conseguiram informações exclusivas. O Kremlin está extremamente insatisfeito com o seu trabalho e com os relatórios falsos vindos da linha de frente. Putin deu a Gerasimov um prazo para capturar Pokrovsk até meados de novembro. Essa ordem é a última chance do general manter seu cargo. Também já estão sendo discutidos, no círculo de Putin, os candidatos para substituir Gerasimov. O sucessor mais provável é considerado o coronel-general Viktor Poznikir, que tem a reputação de ser controlável e mais leal ao Kremlin. Enquanto isso, a rebelião dos jovens contra a ditadura de Putin só ganha força a cada dia. A talentosa cantora russa Naoko, que cantava músicas anti-guerra e anti-Putin em São Petersburgo e quase reunia multidões como as do Maidan nas ruas da cidade, encontrou seguidores em Petersburgo. Obrigado. O show foi interrompido pela polícia. Pelo menos 3 músicos foram detidos e estão sendo levados para a primeira delegacia de polícia. As autoridades locais estão nervosas. As notícias quentes chegam até Putin. Os canais pró-guerra sentem que algo está errado e os propagandistas começam a reclamar. É impressionante como as autoridades russas têm tanto medo de crianças e de palavras. O que dizer? Parece que agora Putin tem medo de absolutamente tudo. O Kremlin está à beira de explodir. O ditador do bunker, que por anos parecia todo-poderoso, agora vê conspirações em todo lugar. Os aliados estão se afastando, os generais cochicham e as elites silenciosamente fazem as malas. Será que o trono do líder do bunker vai cair em breve? Falaremos sobre isso em instantes. Por quase um quarto de século, Vladimir Putin vem construindo na Rússia um sistema de poder pessoal, um estado totalitário onde qualquer pensamento divergente é punido para manter o medo e o regime. Mas hoje esse monólito começa a rachar. O ditador russo tem um medo paranoico de perder o controle sobre a Rússia. Como escreve o The Telegraph, o bunfiriano protege cuidadosamente seu regime de qualquer ameaça. Recentemente, o FSB acusou Mikhail Chodorkovsky e outros 22 membros do Comitê Russo Antiguerra de prepararem um golpe de Estado. Segundo o serviço secreto, a organização supostamente planeja tomar o poder à força e derrubar a ordem constitucional. Isso nos mostra que o Kremlin está paranoico. Putin procura inimigos para tentar fortalecer seu regime. John Herbst é diretor sênior do Centro Eurasiano do Conselho Atlântico e ex-embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia. Após passar 10 anos em uma prisão na Sibéria, Chodorkovsky foi libertado em 2013 e fugiu para a Europa, onde fundou um comitê anti-guerra em 2022. Em entrevista ao The Telegraph, ele afirmou que as acusações do FSB refletem o medo do Kremlin em relação ao futuro, não uma questão de transferência de poder. O que queremos na Rússia? Um primeiro-ministro que ninguém elegeu, mas que foi nomeado por Putin. Tribunais nomeados por Putin. Um parlamento cujas cadeiras foram preenchidas como resultado de eleições fraudadas e cuja legitimidade ninguém acredita. Mikhail Chodorkovsky, empresário e publicista russo. Eles não estão nem aí para os liberais que fugiram depois de serem castrados. Não tem medo, nem um pouco.
Não têm medo uns dos outros. De predadores iguais a eles, daqueles que andam ao seu redor e todos os dias olham nos seus olhos e juram lealdade. Esses sim podem. E o Putin sabe disso muito bem. E a história da mídia com o Prigozhin, mesmo que tenha sido um espetáculo, mostrou perfeitamente que ninguém vai defendê-lo. Nem a Guarda Nacional, nem a polícia, nem os soldados rasos, nem os generais. Ninguém se importa, ninguém se importa. E, portanto, Putin. De fato, o medo se torna a palavra-chave. O ditador está encurralado e a situação econômica só aumenta a ansiedade. O ministro da Economia da Rússia, Maxim Reshetnikov, admitiu que o país está à beira de uma recessão. O sistema bancário está sufocado pelas dívidas das empresas de defesa. Segundo o analista de Harvard, Craig Kennedy, 190 bilhões de dólares em créditos foram concedidos a empresas do complexo militar industrial sem garantia. E agora essa bolha pode estourar a qualquer momento. Além disso, drones ucranianos destruíram mais da metade das refinarias de petróleo russas, colocando a Rússia em enormes filas nos postos de gasolina e causando escassez de combustível. E as novas sanções por causa de Akan só intensificaram o golpe. Donald Trump impôs as restrições mais dolorosas desde o início da guerra. Os gigantes, Rosneft e Lukoil, foram atingidos. Agora, China e Índia estão reduzindo a compra de petróleo russo. Quase 3 milhões de barris por dia estão sob ameaça. E junto com eles, metade da receita do Kremlin. Mas Putin não teme apenas ameaças internas, mas também externas. O ditador está reunindo cada vez mais sistemas de defesa antiaérea ao redor do Kremlin. Já existem 5 níveis de defesa ao redor da capital. De todas as regiões, estão trazendo sistemas Pantsir, S-300 e S-400. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Escreva sua opinião nos comentários. Deixe seu like no vídeo e fique por dentro do que é mais importante. Tem mais por vir.